Olá, como vai? Tudo bem? Olha, como será que Jesus orava? Jesus tinha uma intimidade muito grande com o Pai. E o objetivo desse vídeo é falar sobre como que era a oração de Jesus. Nós temos uma série de vídeos que nós vamos estar passando para você, mas esse vídeo e o próximo vídeo nós vamos falar principalmente sobre a oração de Jesus. Afinal, se nós queremos saber orar ou orar melhor, nada melhor do que aprender com o Mestre. Então, vamos aprender com Jesus Cristo como é que ele orava, tá certo? Vamos à tela. Então, nós vamos vendo aqui na tela a vida de Jesus e a oração. Jesus, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o autor, ele é o consumador da fé. Do início ao fim dessa escola, nós vamos falar dele. Por ele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Então, Jesus é o nosso grande exemplo. E vamos aprender sobre Jesus e a oração. Bom, o que Jesus fala sobre a oração? Esse texto do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8, ele é muito interessante. Primeiro, vamos estudar aqui o versículo 5, depois o versículo 6, o 7 e o 8. O versículo 5, e quando orardes, Jesus falando, e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Então aqui nós vemos a primeira dica de Jesus. Você não deve orar para ser visto. Para ser visto por homens. E sim por Deus. Muitos oram apenas para aquela pessoa que está do seu lado ver como que ele ora bem. Então isso Jesus reprova no versículo 5, não como para ser visto pelos homens. Jesus reprova isso grandemente aqui, tá? Vamos ao versículo 6. No versículo 6 ele fala do lugar de intimidade. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Aqui já começa a falar de um relacionamento de pai e filho, intimidade. Nós vamos falar no 7, no 7 e no 8 também sobre intimidade, mas aqui já fala sobre a intimidade de filho, que nós temos que ter aqui, buscar um lugar de intimidade. Então, deixa eu falar para você. Jesus, ele orava muitas vezes no monte. Por quê? Porque ele não tinha um lugar de intimidade, ele não tinha o melhor lugar, que ele ficava, a intimidade com o Pai, ele precisava de um lugar sozinho, para que ele pudesse estar sozinho com Deus, porque afinal de contas tinha muitas pessoas. Eu quero dar uma dica para você. Você precisa ter um lugar seu de oração. Claro que Deus ele te escuta em qualquer lugar que você tiver. Nós não queremos com isso ferir a onipresença nem a onipotência de Deus. O Senhor, ele te escuta onde você estiver. Mas eu quero te dar uma dica. Você busque, seja o seu quarto, seja um escritório, seja uma área de serviço. Busque um local tranquilo para que você possa ter uma conversa direitinha com o Senhor. Ou então, fica a dica de Jesus. Entra no teu quarto, fecha a porta e o Pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Voltemos à tela. Aqui no versículo 7, ele fala sobre que não é pelo muito falar, grande erro que acontece nos dias de hoje. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Muitas pessoas que acham que é pelo muito falar, que serão ouvidos, e não. Muitas vezes vale mais uma oração curta, de um coração cheio, não é? Do que uma oração longa de um coração vazio. Então tem gente que tem uma oração aí longa de um coração vazio e tem gente que tem uma oração curta de um coração cheio verdadeiro. Então fica essa dica de Jesus. Versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, pois vosso Pai, ao relacionamento, Pai e Filho, sabe que vos é necessário antes de vós lhe pedires. Então aqui o versículo 8 está falando, sabe o quê? Verdade. Verdade, isso mesmo, olhe para cá. Aqui esse versículo 8 está dizendo o seguinte, olha, antes de você pedir ao Pai, ele já sabe o que você vai pedir. Ele sabe o que a gente pensa e ele sabe as palavras antes de sair da nossa boca, ele já sabe o que nós vamos falar. Então, a dica de Jesus para a oração é o seguinte,
tire a máscara e fale a verdade para o Senhor. Se você não aguenta mais uma situação, fala, Senhor, eu não aguento mais. Então o Senhor está chamando a gente para uma intimidade, está chamando a gente, olha, para que a gente não olhe para ser visto pelos outros, para que a gente olhe para ser visto por Ele. O Senhor está chamando para a gente ter um lugar secreto, um lugar que a gente possa orar tranquilo. E a grande dica é o nosso próprio quarto. O Senhor está nos chamando para um relacionamento de pai e filho, para que a gente não use de vãs repetições, para que, como eu disse, vale mais uma oração curta com um coração cheio e verdadeiro, do que uma oração longa de vãs repetições e um coração vazio. E agora, no versículo 8, diz para que você tenha um relacionamento de pai e filho e também que você saiba que é o seguinte, você tem que ser verdadeiro. Isso. Porque o pai, antes de você falar, ele já sabe. Então tem muitas pessoas que oram e o Senhor deve estar lá do céu, imagino eu, falando assim, filho, eu sei que não é isso que você quer me dizer. Você não tem coragem de me dizer o que você quer me dizer. Fale a tua verdade, conheça a verdade vos libertará. Então a gente tem que apresentar a nossa verdade diante do Senhor, tá? Então são aí 4 dicas importantes de Jesus a respeito de oração. Vamos ver então aqui mais alguns lugares e momentos que Jesus orava. Vamos aprender com o mestre. Vamos à tela. Então nós vemos aqui, o único pedido de Jesus aqui, primeiros lugares, depois eu volto lá. O único pedido que Jesus fez, aqui, ó, achei. Vamos a esse slide aqui, que é algo muito legal. Jesus, ele inspirava. A vida de Jesus inspirava as pessoas que estavam perto dele. Então, os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, os discípulos viram Jesus multiplicando pães e peixes, os discípulos viram Jesus curando o cego, os discípulos viram Jesus fazendo muitos milagres, mas o único pedido que eles fizeram foi esse. Senhor, nos ensina a orar. Os discípulos não pediram para eles ensinar a multiplicar pão e peixe, não pediram para ensinar a andar sobre as águas, nem curar coxo, nem curar cego, nem ressuscitar mortos, para orar. Ou seja, a vida de Jesus inspirava aqueles discípulos. Vamos ler Lucas, Evangelho de Lucas 11, 1 e 2. Estava Jesus em certo lugar orando, e quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Ao que ele lhes disse, quando orares, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então aqui a vida de Jesus, ela inspirava, a vida de Jesus inspirava as pessoas, inspirava os discípulos, era tremendo. Então a nossa vida de oração tem que inspirar, a vida de oração de Jesus inspirava as pessoas. E um outro detalhe muito importante que eu quero te explicar agora. Quando Jesus ele fala assim, olha, você quer aprender a orar? Então quando você começar a orar, você vai orar desse jeito. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E aqui vem a grande dica, ou seja, o ambiente de Deus, presta atenção nisso, o ambiente de Deus é a adoração. E nós precisamos começar a nossa oração com o quê? Com adoração. É o ambiente de Deus, não adianta. Então não adianta, vamos supor, você vai ao banco e vê uma pessoa com roupa de praia no banco. Não é o clima, não é o lugar para aquele ambiente. Você vai à praia e vê uma pessoa surfando de terno e gravata. Não é um ambiente para estar surfando de terno e gravata. Então, assim, lugares existem roupas, existem ambientes, existem lugares que você não pode sentar, tem lugares que você não pode levantar, enfim. E o ambiente de Deus é adoração. Pronto, acabou. E se nós, na nossa vida de oração, não aprendermos com Jesus, que falou, ó, você quer, com vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, adoração, santificado seja o teu nome, adoração, venha a nós o teu reino, pedido. O pedido vem depois da adoração, guarda essa regra de ouro. Você começa com a adoração, sabe por quê? Porque você está entrando no ambiente de Deus, você está entrando com, entre aspas, com educação. Você está entrando no ambiente dele, você está entrando no clima de Cristo, que é de adoração, tá? Então essa é uma grande dica. E Jesus, ele orava em muitos lugares, inspirava as pessoas e orava em muitos lugares. Tanto é que os discípulos, eles pediram justamente para que ele pudesse ajudá-lo a orar. Vamos ver mais os lugares que Jesus orava. Vem aqui a tela. Bom, começando no começo do seu ministério, ele passou 40 dias em jejum.
aqui ó, 40 dias em jejum, no começo do seu ministério, onde pregou e expulsou demônios, aqui ó, no começo do seu ministério ele passou 40 dias em jejum e oração, e voltou no poder do Espírito Santo para Galiléia, Lucas 4,14. Ele alimentou 5.000 pessoas, multiplicando 5 pães e 2 peixes. Ele foi de barco a um lugar deserto e orou. Então aqui, antes de alimentar as pessoas, ele deu graças nos pães e os peixes e orou ali. Então a oração de Jesus multiplicou pão e peixe. Note que ele dependia único e exclusivamente do Pai. Jesus orou antes de realizar uma campanha de cura em Genezaré, onde as pessoas levaram os doentes. Jesus subiu sozinho ao monte, onde orou. Mateus 14, 22 e 23. Jesus orou antes de escolher os 12 apóstolos. Jesus subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Jesus orou antes de começar o seu ministério na Galiléia, onde pregou e expulsou demônios. Jesus orou de madrugada, quando estava escuro. Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto. Lembrando que esse lugar deserto é porque ele não tinha outro lugar para orar. Ou seja, todo mundo acompanhava ele. Ele precisava subir ao monte para estar orando. Onde ficou orando? Ir para a cruz, na entrada de Jerusalém, ele orou ali. Jesus, sabendo que ia ser preso e crucificado, subiu ao monte onde orou. Lucas 9, 28. Jesus orou antes de ser preso, açoitado, ridicularizado e crucificado. Jesus foi ao jardim de Getsemane, onde orou, onde batalhou e agonizou em oração. Mateus 26, 36 a 46. Bom, então eu quero encerrar esse vídeo dizendo para você o seguinte, que a tua vida de oração possa inspirar pessoas, que você possa, em nome de Jesus, aprender com o Mestre, tá? Te espero no próximo vídeo. Deus te abençoe.